Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal Apostolado Católico. Eu sou o Mártirson e quero dar continuidade ao estudo do livro A Fé Explicada, do Padre Léo John 13. E você é o meu convidado para se inscrever no canal, ativar as notificações e vir comigo estudar mais esse livro. Se você não sabe, atualmente eu tenho aqui no canal 3 projetos. A leitura do Catecismo, a leitura dos Padres Apostólicos e a leitura do livro A Fé Explicada. Sem pressa, passo a passo, existem essas 3 playlists aqui no canal, onde você clica em cada uma delas e vai acompanhar todas as aulas que eu já postei, ok? Então, no tema de hoje, nós estamos aqui iniciando o capítulo 3 desse livro, onde nós iremos estudar a unidade e a trindade em Deus, tá? Desde já, obviamente, nós não iremos jamais, tá? Ser humano algum, nem mesmo os anjos irão esgotar, né, esse tema, irão compreender, tá? Profundamente, em essência, a Santíssima Trindade. Nós estamos aqui apenas no campo do estudo, da catequese, da teologia, se aprofundando em nossa fé, ok? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vem comigo. Como é que são 3? Para começar, sob hipótese alguma, nós católicos acreditamos que são 3 deuses. Não são 3 deuses, ok? Nunca acreditamos nisso. São 3 pessoas distintas, ok? Cada pessoa, o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa, o Espírito é outra pessoa. Ambas o mesmo Deus. Vamos com calma que nós iremos estudar, né, mais à frente isso aqui. Então vamos ler? Estou certo de que nenhum de nós se daria ao trabalho de explicar um problema de física nuclear a uma criança de 5 anos. O padre, ele gosta de fazer esse tipo de comparações, né? Explicar um problema de física nuclear a uma criança de 5 anos seria algo totalmente sem sentido. A criança não entenderia, tá? E, não obstante, a distância que há entre a inteligência de uma criança, tá, e as compreensões da física quântica, da mecânica quântica, da física nuclear, é menor do que a nossa inteligência, a inteligência do ser humano mais inteligente, com a Santíssima Trindade, com o mistério da Santíssima Trindade. A Trindade é mistério e vai continuar sendo mistério. E mesmo quando nós, caso seja da vontade de Deus, obtivermos a glória eterna e a visão beatífica, mesmo quando nós tivermos a visão beatífica, nós não entenderemos a Santíssima Trindade, ok? Nunca entenderemos. Show de bola? Mesmo no céu, continuaremos sendo criaturas, com a nossa compreensão mais clara, como vai dizer São Paulo, como vai dizer o apóstolo. Atualmente a nossa compreensão está um pouco embaçada. A gente vê como no espelho. E mesmo no céu, quando a nossa compreensão estiver pura, mesmo assim, o mistério da Trindade vai continuar sendo um mistério, ok? Sendo Deus um ser infinito, nenhum intelecto pode alcançar as suas profundidades. Aqui está o porquê que a nossa inteligência e a inteligência dos anjos não vão conseguir entender a Trindade. Porque Deus é infinito, tá? Aquilo que nós podemos fazer para compreender Deus, e como vai dizer o próprio catecismo no começo, tudo que nós podemos fazer para falar de Deus é apenas com linguagem humana e é limitada, tá? Usamos linguagens e símbolos humanos que são totalmente limitados. Então, por Deus ser infinito, nós deveríamos ter uma linguagem infinita para conseguir falar de Deus, e não conseguimos. Então, a nossa compreensão sobre Deus sempre vai esbarrar nos limites da imaginação, nos limites do símbolo, nos limites da linguagem. É por isso que sempre vai continuar sendo mistério, ok? Por isso, ao revelar-nos a verdade sobre si mesmo, Deus tem que se contentar com anunciar-nos simplesmente qual é essa verdade. Então, o como dela está tão longe das nossas faculdades nessa vida que nem o próprio Deus trata de nolas explicar. Então, em outras palavras, o padre está dizendo isso aqui, olha, o próprio Deus sabe que nós não vamos entender certas coisas. Então, ele só fala como é.
Então ele revela que existem três pessoas, ele revela que existe a Trindade, ele revela que existe o Espírito na santificação, ele revela que a função do Filho, tá? A função salvífica do Filho na teologia é salvar, a função do Pai na teologia é criar, tá? Então a teologia vai dando essas funções. O Pai é o Criador, o Filho o Salvador, o Espírito Santificador. Só que profundamente a gente vai conhecendo que, na verdade, os três estão sempre cooperando em todas as obras na economia da salvação. Então, uma dessas verdades é que, havendo um só Deus, existem nele três pessoas divinas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há uma só natureza divina, mas três pessoas divinas. No plano humano, natureza e pessoa são praticamente uma e a mesma coisa, tá? Então, eu sou humano e tenho natureza humana, ok? Se num quarto há três pessoas, três naturezas estão presentes. Então, são três naturezas. A natureza do primeiro ser humano, a natureza do segundo ser humano e a natureza do terceiro ser humano. Cada humano é uma natureza. Uma natureza e uma pessoa, ok? É como o padre vai dizer, né? Se num quarto há três pessoas, três naturezas humanas estão presentes. Se estivesse presente uma só natureza humana, haveria uma só pessoa. Assim, quando procuramos pensar em Deus como três pessoas, com uma só natureza, tá? É como se estivéssemos dando cabeçadas no muro. Então, aqui nós iremos entender. Três pessoas distintas, cada uma com suas faculdades, três pessoas diferentes, com personalidades, tá? Cada uma é uma pessoa de fato, o Pai, o Filho e o Espírito, mas os três têm a mesma natureza divina. Se a gente não apelar à revelação, se a gente não apelar à fé da igreja, se a gente não aceitar aquilo que foi revelado no Novo Testamento, nós simplesmente vamos enlouquecer, não vamos entender, vamos acabar caindo no erro do judaísmo, vamos acabar caindo no erro do islamismo e tratarmos Deus como uma só pessoa e uma só natureza, tá? Nossa religião continua sendo monoteísta. Algumas pessoas pensam, os católicos, na verdade, a maioria dos cristãos acreditam em três deuses, então eles não são monoteístas. Nós, cristãos, somos sim monoteístas, ok? Vamos continuar os nossos estudos. Se você estiver gostando, se inscreva no canal. Por isso, as verdades de fé, como esta da Santíssima Trindade, nós chamamos de mistérios da fé. E nem com a filosofia mais profunda, nem que apelarmos às questões da metafísica, as questões das processões dos verbos, as processões, né, das pessoas divinas, nós iremos conseguir entender. Sempre vai ser um mistério. Cremos nela porque Deus nos manifestou. E Ele é infinitamente sábio e veraz. Mas, para sabermos como é que isso pode ser, temos que esperar que Ele nos manifeste a si mesmo por inteiro no céu. Ok? O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É o mistério de Deus em si mesmo, é, portanto, a fonte de todos os outros mistérios, é a luz que os ilumina. Catecismo 234. Então, o mistério da Santíssima Trindade é basicamente onde tudo começa. Tudo bem? É onde a nossa fé católica, a nossa fé cristã repousa. Se Deus não for um unitrino, o cristianismo desmorona. Se Deus não for um unitrino, todas as igrejas cristãs simplesmente perdem o sentido de ser. Então, é necessário acreditarmos num Deus uno e trino. Tá? Então, é complicado, mas é aí que entra a questão da fé. É aí que entra a questão de eu creio ou não creio na igreja. Eu particularmente creio, como vai dizer o credo. Creio na Santa Igreja Católica. E crer na Santa Igreja Católica, tá? Tem a ver com crer também na Santíssima Trindade, porque a Santa Igreja nos ensina, tá? Nos ensina, nos pede, nos convida que tenhamos essa adesão
a Santíssima Trindade. De modo que qualquer católico que não acredita mais na Santíssima Trindade está se afastando da fé, tá? Mas nós iremos continuar esse estudo na próxima aula, para que a nossa aula aqui não fique tão longa, ok? Essa foi só a primeira parte da unidade da Trindade em Deus. Se inscreva no canal, ative as notificações e fique com Deus. Eu vou dar um descanso na minha voz.